Projeto Luminotécnico, Igreja Presbiteriana de Alphaville 2021. Parte 3. Propostas de fontes de luz e sistemas de iluminação. Para a definição do partido conceitual do sistema de iluminação e fontes de luz propostos, foi considerado que não haverá forro ou revestimento no teto. E o acabamento da estrutura e cobertura serão na cor preta. Isso implica em definirmos sistemas iluminários com focos de luz predominantemente como a downlight, ou seja, o facho de luz sempre virado para baixo, evitando que seja iluminado o teto e estrutura, tanto no hall como no auditório. Outra característica de todo o sistema é que determinamos uma altura padrão livre para a instalação das luminárias. Isso criará um efeito de teto virtual, pois não deverá haver nenhuma emissão de luz acima desse limite. Esse limite é determinado individualmente nas áreas do hall, mezanino e auditório, podendo ser diferente em cada uma das áreas citadas. O resultado esperado é manter a possibilidade de uma iluminação com um bom contraste entre os elementos da arquitetura dos espaços e iluminação mais dramática, porém, manter um nível de iluminação satisfatório para o trânsito entre as áreas. Isso é conseguido mantendo os pontos de iluminação de destaque relativamente distantes das superfícies de transição. Iluminação do auditório. A iluminação geral do auditório deverá ter capacidade de dimerização para controle de luminosidade, garantindo a uniformidade de distribuição da luz em todos os pontos da área. Toda a instalação será distribuída de forma mais uniforme possível na estrutura da cobertura. A iluminação do corredor de acesso deverá ter circuitos diferenciados para iluminação geral, destaque e de reforço. A iluminação geral será composta por luminárias de embutir no forro previsto, com lâmpadas tipo de croita LED. A iluminação de destaque ficará por conta de arandelas nas colunas aproveitando sua reflexão no próprio forro criando uma luz suave e indireta. E na região sobre os assentos que estão sob o mezanino, existirão plafons de LED para reforço da iluminação dos assentos. A iluminação de destaque será composta por balizadores, arandelas e fitas de LED. Balizadores de piso nos corredores do tipo 4 fachos para iluminação de posicionamento e trânsito, sem iluminação para cima, evitando iluminação da cobertura. A título de iluminação de efeito, conforme mencionado, serão instaladas arandelas nos pilares para aproveitar a reflexão da luz no forro do mezanino, e para ressaltar a geometria dos pilares. Por todo o perímetro do auditório, um trilho eletrificado suspenso equipado com lâmpadas AR11 dimerizáveis de facho longo. Essa é uma iluminação de efeito, mas também reforça a iluminação de posicionamento e trânsito do perímetro e criando um efeito visual nas paredes e no painel tridimensional proposto pela arquitetura. O painel tridimensional deverá ter encaixes para 3 linhas de fitas de LED dimerizáveis, assim como mais um encaixe em todo o beiral do palco. Essas fitas também servirão de iluminação auxiliar de posicionamento e trânsito. A iluminação do mezanino do auditório será feita também com trilho eletrificado e lâmpadas tipo de croita LED. Esse sistema deverá ser equipado com colmeia anti-ofuscamento devido ao baixo pé direito disponível no local. O sistema de spots em trilho eletrificado também proporciona uma regulagem bastante precisa de direcionamento para um conforto ainda maior do público desse espaço que já é bastante reduzido. Para o posicionamento, deverão ser instaladas fitas de LED nas laterais como rodapés invertidos, acionadas juntamente com as fitas de LED do piso inferior. Iluminação do acesso do hall. Foi considerado a aplicação de um forro simples no acesso do hall. Em função da porta de acesso ser toda envidraçada, a iluminação artificial deverá ser posicionada assimetricamente de forma a difundir a distribuição luminosa na transição dos ambientes externo e interno, tanto para momentos diurnos como noturnos. Para a iluminação geral do hall, foram consideradas grandes luminárias dimerizáveis. Além da função de regulagem da intensidade luminosa para diversas aplicações, também possibilita reduzir o consumo energético nos momentos de baixa movimentação e utilização. Chamamos de destaque a iluminação que tem como função chamar a atenção dos frequentadores para pontos específicos como portas de acesso, escadas, circulação interna, e pontos de relevância para a movimentação. Esse tipo de iluminação foi aplicado igualmente no auditório. Iluminação de efeito do hall. A partir do conceito adotado com os painéis iluminação de efeito do auditório, na iluminação de efeito do hall foram mantidas as linhas verticais através de lâmpadas AR11 de facho longo. Essa iluminação nos elementos da arquitetura provoca um sentido de relevação do ambiente, aplicadas nas grandes paredes laterais e nos pilares do mezanino. Em todas as luminárias aplicadas no hall, da mesma forma que no auditório, evitou-se a utilização na forma de half light para que não haja iluminação da cobertura, que segundo a arquitetura, também deverá ser aparente.
Iluminação do mezanino do hall. O mezanino do hall é um ambiente de transição. Unificamos os sistemas de iluminação geral e de efeito, deixando possíveis de serem acionadas separadamente das luminárias de destaque para as portas de acesso. Projeto, iluminação e execução. Rock Beat Maga.